Olá, seguidores. No vídeo de hoje, vou falar mais uma vez sobre CYCR11, o fundo de papel da Cirela Capital, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, o vídeo de hoje não vou fazer apenas atualização, vou dar uma passada geral aqui pelo fundo, tá? Apresentar os fundamentos aqui desse fundo. Acredito que vocês devam conhecer, tá? Há muitas pessoas aqui já me agradeceram por apresentar esse fundo, que realmente foi um belo de um achado. Então, vou começar aqui falando pela remuneração do ativo. Coloquei aqui na capa 1,20% ao mês com risco controlado. Então, vamos pegar aqui no Clube FI, com rendimento de 10,6 centavos, a gente tem um dividend yield de 1,17% ao mês. Então aqui deu aquela arredondada para ficar mais bonito ali na capa, né? Mas, enfim, já é um bom tempo que o fundo vem pagando aqui nesse patamar, tá? A depender do ponto que você conseguir pegar, dá até para conseguir chegar bem perto desses 10,6 centavos. Detalhe que esse aqui é o rendimento no referente a um período de inflação baixa, né? Que ainda está fazendo efeito a inflação que a gente teve lá em final de 2025. Então, ó, o fundo tem até o potencial de pagar mais. Inclusive, ele já pagou mais aqui no passado, né? E os rendimentos está passando os 11 centavos quando a inflação for um pouco mais elevada. Com relação ao desconto patrimonial, está aqui com apenas 4% de desconto. Então, olhando aqui pelo desconto, não aparenta um baita de desconto, uma baita oportunidade, né? Mas nem sempre a gente deve olhar assim de forma tão fria os números assim de múltiplos, né? O que o fundo pode não estar tão descontado, mas está entregando bastante, né? No fundo, é isso aqui que importa, no quanto o dividend yield está caindo no seu bolso. Agora aqui vou tratar sobre o nível de risco. Coloquei aqui na capa que o fundo possui um risco controlado. Então vou mostrar aqui para vocês por que eu não me preocupo tanto assim com o nível de risco em CYCR11. A primeira coisa que tem que deixar claro aqui para vocês que o yield é elevado, mas trata-se de um fundo high yield, né? Aqui pela taxa a gente consegue perceber isso. Aqui PCA mais 10,45, CDI mais 4,20 e aqui no pedacinho de desenvolvimento em NCC mais 25,63% ao ano. Com relação ao fundo ser high yield, tem muita, mas muita gente mesmo que é só de ouvir a expressão high yield já pula fora do vídeo, não quer ouvir. Depois daquele caso lá do grupo Equitare, muita gente ficou pensando que high yield é tudo a mesma coisa, né? Mas está longe disso ser verdade, ok? Então aqui vou mostrar alguns pontos que fazem com que o fundo tenha, que eu tenha aqui uma boa visão da relação risco-retorno dele. Primeiro ponto, ah, o fator gestor. Aqui a gente tem como gestora a Cirela Capital. Aqui, como eles até colocam aqui em alguns passos aqui, uma empresa do grupo Cirela, né? Cirela, aquela empresa, né, listada em bolsa gigante, um gigante aqui do mercado de corporação. Então aqui a gente já tem o primeiro ponto de que não temos pessoa, aqui o pessoal não é amador, né? Eles entendem do mercado imobiliário. E além de entender, aqui o gestor ele não fica inventando moda, como eles já deixaram bem claro aqui o momento do relatório. Aqui, ó, quando a gente vai nos gráficos deles, é que eles mostram que a alocação ela está focada principalmente aqui na região sudeste, aqui no mercado residencial, que é a parte aonde eles têm conhecimento, né? Ele até deixa isso aqui bem claro em todo o relatório. A alocação do fundo está concentrada principalmente na região sudeste, onde possui mais experiência e conhecimento. Então, imaginem só a quantidade de informação que a Cirela não possui sobre as operações. Então, por conta desse conhecimento e da quantidade de dados,
eles conseguem saber aqueles empreendimentos que estão bem posicionados, que vão ter conseguir ter uma boa venda, as incorporadoras que vão se enrolar, as que não vão. Então, isso aqui realmente é um grande diferencial. Outro ponto importante a gente tem que levar em consideração é que é um fundo que boa parte dele é de originação própria. Aqui, ó, 82% de originação própria. Isso aqui significa maior conhecimento sobre as operações, né? No entanto, essa questão da originação própria tem uma consequência negativa para o fundo, que é a sua concentração. Quando a gente vem aqui para a tabela de CRIs, a gente vai ver que temos aqui uma concentração não adequada para um fundo high yield, né? Que seria 8,86 percentual de PG Klabin e 7,26 aqui para o Shopping Taquera. Então, essa daqui é uma concentração que ela não é adequada para um fundo de nível high yield. Então, aqui a gente precisa tomar um pouco mais de atenção com essas operações aqui um pouco mais concentradas. Então, vou dar uma olhada aqui com vocês a avaliação de risco dessas três operações. Então, começando aqui por essa operação Klabin. Aqui, financiamento para residencial na chácara Klabin. Então, aqui é um financiamento de um empreendimento, né? Ok, então financiamento de obra, mas aqui a gente tem aqui aquele pacote completo de garantias, né? Seção fiduciária, aliança fiduciária do terreno e do projeto. Então, aqui outro ponto importante também é o financiamento de obras, então é bom monitorar como é que estão as obras. Aqui a gente consegue essa observação acessando a planilha de fundamentos do fundo. Ela vai estar disponível aqui, ó, vou mostrar para vocês. Logo aqui no começo, aqui nos dados básicos, ó, planilha de fundamentos. Então, tá aqui a planilha de fundamentos. Vamos ver aqui qual que é o percentual de obras desse tal de PG Klabin. Vou esconder aqui algumas colunas para facilitar. Aqui, PG Klabin, evolução das obras, 83,36. Então, empreendimento aqui que já está bastante avançado, né? As obras já estão bem adiantadas, então isso aqui diminui bastante o nível de risco. Ok, vamos aqui para o próximo CRI em nível de concentração. Aqui é o CRI Shopping Itaquera. Aqui CRI Shopping Metrô Itaquera. Aqui vamos aos pontos positivos. Primeiro deles, aqui a gente não possui risco de obra. Se a gente for aqui no relatório, aqui vai mostrar. Deixa eu ocultar mais algumas coisas aqui. Ele vai mostrar aqui, ó, NA não se aplica, ou seja, não temos risco de obra nesse CRI aqui do Shopping Itaquera. Então, já um ponto positivo. Outro ponto positivo aqui é a seção fiduciária dos recebíveis, aqui cerca de 190% da PMT mensal. Ou seja, os aluguéis aqui do shopping, que são cedidos pelo CRI, cobrem quase duas vezes aqui a parcela que o fundo possui aqui no a parcela do CRI, né? Então aqui tem um fluxo realmente muito positivo. Então, aqui também bastante tranquilo esse caso. Ok, vamos agora para outro ativo um pouco mais concentrado. Aqui, Shopping Downtown. Vamos ver aqui. CRI Shopping Downtown, vamos ver aqui como é que está a situação das obras. E CRI Shopping Downtown está aqui com 86% de evolução de obras. Então também está com as obras bem adiantadas, né? Aqui fala sobre expansão do shopping downtown. Então, se o shopping está expandindo é porque ele está aqui com uma boa performance de venda não, né? De aluguel das lojas. Então, com certeza aqui é um shopping que está performando muito bem. Aqui as garantias seria que hipoteca de imóveis localizados no shopping. Então aqui seria alienação de imóveis prontos.
Tem aqui também cessão fiduciária dos serviços provenientes de locação, representando 133% da parcela. Aqui lembro vocês que na parcela de CRZ Shop a gente tem uma pulverização muito elevada, né? Também é um ponto muito positivo. Você não vai ter todos as lojas do shopping quebrando ou desocupando de uma hora para outra. Mas que também fornece muita resiliência, um CRI bem robusto. Então aqui esses três, talvez um pouco mais de risco a gente tem que ficar de olho, esse PG Klabin, que tem a questão de obras, né? Pelo menos parece que está caminhando, já está aqui na sua fase final. E aqui eu vejo que a taxa de aquisição deles, aqui ó, IPCA mais 12, aqui esse último que a gente viu. Então uma taxa realmente bem elevada, né? Bem elevada mesmo. Ok? Agora aqui mostrando para vocês como que as aquisições aqui realmente são excelentes. Aqui a última aquisição que eles fizeram, aqui do mês de fevereiro, foi do CRI Shopping Ponta Negra. Aqui eles falam uma remuneração de IPCA mais 11,05, uma taxa excelente. E aqui as garantias, além dos fiduciários dos imóveis, são fiduciários do contrato de locação. Então também mais um excelente aquisição aqui feita pelos gestores, tá? Então, é, realmente gostei bastante aqui dessa aquisição. Parece que já tem outra operação com eles, né? 175% de cobertura. Então, realmente muito boa aqui, tá? Muito boa essas operações. Ok? Então, apesar de ser um fundo high yield, acredito que a gente tem aqui uma boa relação risco-retorno, tá? Aqui acho que é um fundo que eu fico bem tranquilo de ter em carteira. Com relação aos últimos resultados, aqui eles estão sendo prejudicados pela inflação mais baixa, pela baixa quantidade de dias úteis, mas a tendência é que o fundo ele consiga manter esse patamar aqui de 10,6 centavos sem uma inflação tão alta assim, tá? Ele andou queimando aqui reservas por conta desse PCA mais baixo, mas acredito que 10,6 centavos seja um valor bom aqui para a gente traçar como meta aqui para a CYCR11, mesmo com inflação não tão elevada. Ok? Então, isso aqui que eu tinha para apresentar para vocês aqui desse fundo da Cirela. Com certeza, um dos melhores aqui do mercado. Então é isso, galera. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.